Queridos alunos da Academia de Pregadores, voltamos com uma matéria muito especial. Estudaremos hoje missões. Missões, uma matéria muito profunda que promete trazer um conhecimento muito grande para a sua vida e seu ministério. E eu gostaria de começar com uma leitura bíblica de Mateus capítulo 13, verso 33. Então lhes disse outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou. Misturou e escondeu com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. É contigo, doutor Alderi Nelson Rocha. A paz do Senhor Jesus seja com todos os meus amigos. Desculpa aí, meus amigos. Estamos aqui entrando nas missões mundiais. Todo o trabalho. Alguém pergunta, evangelismo e missões, que diferença há entre as duas matérias? Nós sempre respondemos que o evangelismo é um trabalho da igreja local. E missões é o trabalho e a responsabilidade da igreja a partir das missões evangelísticas até os confins da terra. Então, seria um trabalho assim, né? Um trabalho assim. A igreja local evangeliza. Tá? Certo. Evangeliza. Isso aí, o ato de evangelizar, a partir do momento que ela passa da fronteira regional e ela começa a avançar. Aleluia, aleluia. Ela vai avançar 4 estágios. 4 estágios? Jerusalém. Meu Deus. Samaria. Jerusalém, né? Judeia. E Samaria. E os confins da terra. E os confins. Então, a partir do momento que ela começa a sair das suas fronteiras locais, então ela começa a fazer um trabalho missionário. E aqui ela já vai começar a trabalhar com a cultura. Cultura dos povos. E cada cultura está incrementada cada cultura está incrementada com uma cegueira. Tá? Com uma cegueira que tem núcleos. Tem núcleos. Que isso, pastor? É forte. Tem núcleos. Então, hábitos. Depois, esses hábitos vão se transformar em costumes. Esses costumes vão se transformar em cultura. E essa cultura em sociedade. Então, a partir desses hábitos aqui, entendeu? Aí fica uma briga entre costumes e hábitos. Quem é o primeiro? Entendeu? Aí os sociólogos brigam. Uns dizem que o costume é primeiro. Eu escolho o hábito como primeiro, às vezes eu escolho o hábito como segundo. A mim não importa. O importante é que o núcleo da sociedade é a cultura, o núcleo dos hábitos são os costumes. Meu Deus! Então, a partir do momento que eu começo a transformar os meus costumes, eu mudo os meus hábitos, eu mudo a minha cultura e mudo a minha sociedade. E aonde que as missões entram? Onde? As missões também vão entrar aqui nos costumes religiosos. Vão trabalhar nos hábitos religiosos. Vão trabalhar na cultura religiosa e vai transformar a sociedade. Em que aspecto que ela vai? Qual? No céu. Lembra do evangelismo? Céu, terra e Hades. Isso nós estudamos em evangelismo. Então, da mesma forma como o evangelismo ele vai atuar no céu, na terra e no Hades, também as missões vão trabalhar no que está por cima dos costumes, no que está por cima dos hábitos e no que está por cima da cultura para transformar aquela sociedade. Pastor, quer dizer que costumes... Olha aqui a sua cara. Costumes geram hábitos, os hábitos
gera uma cultura, e a cultura a sociedade. E aí o papel... E o papel das missões? Aí tem o papel da sociologia e o papel das missões, que não é nada mais, nada menos do que a sociologia de Deus. A sociologia de Deus? Levar o homem ao seu estado cultural, tá? Sem demônios. Meu Deus, aleluia. Sem demônios. Sem demônios. Sem tradição humana. Aleluia. Esse é o princípio do estudo de missões, que a gente chama de missões transculturais ou missões mundiais. Viu aí, Tânia? Meu Deus. Quando Jesus está falando Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Então, Judeia e Jerusalém ainda está dentro do país. Samaria e confins da terra, Samaria é uma prática das nações. Por quê? Porque o rei da Assíria trouxe nações para ficar no lugar das 10 tribos. Então, ao evangelizar os samaritanos, já estou me preparando para evangelizar os confins. Aleluia! Olha só, pastor. Quer dizer que Judeia está dentro ainda de Jerusalém. Agora, não, dentro do país. Dentro do país. A Samaria é como se fosse um laboratório, Deus me preparando já para... Tony, por que tu não olha para tua câmera? Tem algum problema com a tua câmera? Não, é que eu... Meu Deus, é verdade. Pastor do céu! Que isso? Então, baseado nesse princípio, a gente começa a trabalhar. Que se você não entender quais são os costumes e os hábitos para onde você é enviado como missionário, você vai passar vergonha. Uma igreja muito conhecida do Brasil, que eu não vou dizer o nome, todo mundo já vai saber, foram enviados para uma tribo profunda da África, onde as mulheres usam os seus da cintura para cima descoberto e da cintura para baixo coberto, inclusive o tornozelo é tão especial o tornozelo que não pode olhar. O tornozelo não pode olhar? Quer dizer... Não vou falar nação, né, Tony? Mas isso aí. Aí esse casal puritano, entre aspas, foi mandado para esse lugar. E quando o casal chegou lá, o missionário que foi mandado não conseguia se concentrar nunca. Agora eu olhei para a câmera. Meu Deus! Porque você sabe, né? Que tem lugares que os seios das mulheres assim, são bem caidões, né? E nessa tribo, os seios eram assim, bem voluposos. E o irmão não se contia. E a irmã ficava piscando ele. E aí foi o dia da posse, marcaram o dia da posse. O que é? Você tá querendo rir? Não, eu tô imaginando aqui, ó. Tá imaginando irmão, o quê? Que situação, hein? Meu Deus! E a irmã agoniada. A irmã do lado? Aí ela ligou para um vereador. Mas aí, peraí, pastor, mas a irmã não estava sendo uma mulher rixosa, fica gotejando, e tá fazendo uma obra missionária. Fazendo uma missionária. Estou falando dos costumes. Ah, sim! É um princípio. As missões são importantíssimas. Se você não passa por uma agência missionária hoje em dia, no Brasil tem a Antioquia, lá em São Paulo, tem a Missão Amém, em Belo Horizonte, que para mim é a melhor de todas. Missão Amém. Missão Amém, onde eu estudei. Meu Deus, aleluias! Então aprendi essas coisas. Fui missionário no México 10 anos e trabalhei ali ainda mais 2 e continuo trabalhando lá. Então, fazendo a obra de Deus ali. E vi situações ao decorrer da minha jornada nesse mundo. Já ri, já chorei. Meu Deus, meu Deus. Né? E a irmã, então, Tony, mandou buscar lá em Belo Horizonte. O irmão Roberto Vital mandou para ela 200 camisas da campanha. E a irmã, querendo mudar a cultura, sem mudar os costumes, sem mudar os hábitos, sem conscientizar, queria mudar
Ah, é como se ela atacasse a cultura A deles. sociedade. Isso é um erro grave. Isso, um erro grave. Meu Deus. Aí o pastor chegou com 3 carros, aqueles de boi. Cada carro era uma família do pastor. Que isso? Isso aqui é ir pra lá, né? Não. Ah, não. Não, que Deus me livre desses Deixa eu tornozelos. saber disso. Meu Deus. E aí mandaram 200 camisas. 200 camisas? Mandaram. E ela deu uma camisa para cada uma dessas irmãs, para que no dia do culto, da posse, elas usassem. E quando elas chegaram nas tribos, colocaram a camisa. Ah, elas cobriram. Isso. Então acabou o problema. Não, elas puxaram assim, com um bico assim, a camisa, e cortaram. Ficou aquele buraco e o seio ficou para fora. E aí? Ficou pior. Ficou pior. Isso é um pequeno exemplo, né? Cultural. Né? Pastor do céu. Só um que eu estou dando para vocês entenderem que você vai ter que ter muita sabedoria de Deus para ir conscientizando. Então o senhor está querendo dizer, nos ensinando que se o missionário ele for atacar cultura diretamente, ele vai ter problema. Foi, e essa irmã não conseguiu ficar lá. Pediu para voltar. Hoje eles estão lá na África do Sul, porque lá não tem esse problema. Quer dizer, aparentemente. Na verdade, eu começo esse curso de missões mostrando que nós, os evangélicos no Brasil, já pegamos mais de 70% do caminho andado, porque os jesuítas sofreram para poder mudar o quê? A cultura tupi-guarani. Viu aquele filme? O Sim, Jesuíta? sim. Todo mundo deve ver aquele filme. Tu sabe o título desse filme? Não lembro. É o Jesuíta. É né? Jesuíta mesmo. Os primórdios das missões jesuítas no Brasil. Todos vocês devem... Entra aí na internet, assiste isso aí. Vocês vão ver, vão chorar. Que nós devemos muito a esses missionários jesuítas que vieram. Não todos, que a maioria veio por roubar o ouro, né? Mas no meio deles vieram homens sinceros, sérios, que desbravaram e estabeleceram uma cultura, né? Nova cultura sobre esses. Eu reconheço isso, viu, irmãos? Amém. Reconheço isso. Porque é muito fácil pregar onde já o trabalho já foi feito e negar o trabalho que já foi feito. Sim ou não, Tony? Que isso, pastor, é verdade. Mas você começou o texto lendo essas missões. Tá? Mateus Isso são 13:33. Isso aqui é muito lindo. Pastor lindo, eu tô maravilhado com Samaria aí, porque Judéia é local ainda. Aí Samaria, por causa da Síria, implantou os costumes também ali na... Assíria, perdão. E aí, quando você chega em Samaria, você já está sendo preparado para os confins da terra. Muito lindo isso. Entendeu? E aí, para cada um desses aqui, antes de eu passar lá para frente, para cada um desses aqui, vai haver, tá vendo? Vai haver hostes, vão trabalhar aqui. Ok? Dominadores vão trabalhar aqui. Pegou? Sim. Aí, tá vendo? Dominadores e potestades. Vão trabalhar aqui. Tá? E aqui, em Samaria e o confins da terra, vão trabalhar principados. Então, isso aqui é um princípio. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Quer dizer que as hostes são locais. Dominadores e potestades. São nacionais e regionais e nacionais. E Samaria e confins da terra. São internacionais. São internacionais. Meu Deus, pastor. Então, quem faz missões tem que ter esse conhecimento. Tem. Esse é o princípio da matéria. Ninguém pode começar a estudar missões se não entender isso aqui. Porque uma igreja avança contra as hostes quando ela faz evangelismo. Quando ela faz missões, passa sua fronteira, ela já tem autoridade sobre os principados e potestades. Quando ela avança para Samaria e para os confins, ela passa a ser respeitada pelos principados.
internacionais. Aleluia! Regionais e nacionais, locais e internacionais. Então, por isso que determinadas igrejas crescem absurdamente e as pessoas não sabem por quê. Porque elas estão avançando, elas já passam a ser conhecidas nos principais. E nos principais, nos principados, diante dos principados. E já tem esse conhecimento, então fica mais fácil avançar. Exatamente, que eles respeitam esta igreja. Que isso? Por isso a igreja que faz missões, ela cresce. Aí entra naquela aula que o senhor deu, que nós tivemos já no outro módulo de evangelismo, céu, terra e Hades. Isso, claro. Pastor, incrível esse gráfico. Esse gráfico é o gráfico de missões. Meu Deus, aleluia. Mas não é nada, só começando. Agora, dentro do coração de Deus, no projeto de Deus, nós temos que ver os desafios do missionário. Em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, né? E os homens imperfeitos necessitam de um missionário. E aí entramos rapidamente no clamor de Jó, que nós já falamos em outra matéria da cristologia, mas que cabe aqui lembrar em missões. Então, nós temos aí, no capítulo 1, verso 1, nós temos uma sexta-feira na eternidade. No capítulo 1, verso 2, nós temos um sábado da eternidade. No capítulo 1, verso 3, nós temos o domingo. Por que o senhor está falando isso? Sexta-feira, sábado e domingo. Ele morre para criar um novo mundo. Ele é sepultado nessa terra vazia da sepultura, em trevas, e que o Espírito de Deus pairava. Aleluia. E para que haja luz de um novo. Glória a Deus, que é a ressurreição. Aleluia. Meu Deus. Aí está todo o propósito missionário. Então, você vai para aquelas missões sabendo que ali há costumes, que há hábitos, tá vendo? E que há cultura completamente fechada, selada, que ali há trevas. Mas tem que saber fazer o trabalho do pairar. Você não pode chegar lá e querer mudar a história. O trabalho do pairar, pastor. Por quê? Por quê? Porque o missionário, o maior missionário que é o Espírito Santo, sabia que a terra estava informe, isto é, sem forma e vazia. Sem forma, 1, 2, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então, os quatro desafios de um missionário, e o Espírito Santo, que foi o primeiro missionário, nos ensina quais são os quatro desafios, né? Primeiro, qual é o primeiro? Primeiro, a terra está informe, vazia, trevas, em trevas e abismo. Em abismo. Porque é exatamente isso aqui que está a região, e como está a região, está a cultura, está a sociedade, mas também está o coração do povo. Aleluia! E aí você vai, né? Você vai trabalhar, né, com o Espírito Santo. Tá vendo? Ele vai estar dando volta aqui. Ele vai estar dando volta aqui. Ele vai trabalhar aqui. Como? Como? Pão, cura, aleluia! Arrependimento, aleluia! Batismo. Isso aí tudo vai mudar. O trabalho daqueles de Paulo, lembra? A doutrina é por último. Por que ele mandou Paulo por último? Por quê? Porque a doutrina é por último. Meu Deus! O pão começa, é o pairar. Aleluia! Jesus não entrou com doutrina. Por que ele não deixou logo a doutrina? É verdade, pastor. Olha o que o evangelismo tá, né? O trabalho está bem pertinho de missões, né? Que isso, meu Deus, meu Deus. Então ele sabe, o Espírito de Deus, também o missionário, deve saber que o lugar onde ele vai é informe. É vazio. Então, se é informe, ele tem que dar forma. Se é vazio, ele tem que encher. Se tem trevas, tem que levar luz. Se tem separação, é porque tem abismo. O abismo das seitas, das doutrinas, dos homens, até doutrinas milenares. Pastor, que isso? Então, primeiro o missionário, os seus 4 desafios. Então, do mesmo jeito que está a região, está o coração das pessoas.
Meu Deus. Fala, Aleluia. Eu tô... Pastor do céu, esse coração que o senhor fez para mostrar o interior dele e os estágios ali, ó, informe, vazio, É porque trevas, porque você, aí tá a mulher reclamando, vem na igreja, meu marido ele não entende a palavra, meu marido não sei o quê, e ela não sabe que o Espírito de Deus está pairando lá. Meu Deus. Você tem que deixar o Espírito de Deus pairar. Ó, aqui, ele pairava, ele soprava sobre a face ele chocava sobre a face das águas. Aleluia. Ele aquecia a face das águas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso aí geralmente as bases missionárias que enviam o missionário começam a cobrar. O cara nem chegou, eles já querem que... E aí, quantas pessoas já ganhou? Calma aí, Espírito Santo. Olha aí, responde aí para mim. Ô, Espírito Santo, manda dizer para ele que eu estou pairando. Às vezes você passa 3 anos de fruto incircunciso, como diz lá o livro de Levítico, capítulo 19, verso 23. Fruto incircunciso que não tem resultado. É só o pairar. Pastor, então quando uma igreja envia um missionário... Ela já começa a mandar cartas. E aí, qual é o resultado? Nós estamos gastando muito dinheiro aqui. Nós estamos investindo. Isso é um pastor imbecil. Um pastor sem conhecimento. Que não sabe, não estudou missões transculturais. Não tem paciência. Ele não sabe quem é o primeiro missionário. Ele não sabe o que fez o primeiro missionário. Entendi. Quer dizer que quando o Espírito Santo pairava, Deus, o ancião de dias, aquele que fazia o papel do pai, não ficava cobrando o Espírito Santo. E aí, quando é que você vai fazer alguma coisa? Estamos gastando muito dinheiro, envio aqui. Pastor do céu. Porque os homens, eles nasceram, os homens nasceram imperfeitos, Tony. Imperfeitos. Deus trabalhou isso. Deus não quis que eles nascessem imperfeitos. Então, as missões vão existir por causa dessa imperfeição dos homens, né? Então nasce o Adão, Deus cria ele, tá? Cria a sua mulher, entendeu? Cria a sua mulher. Mas Deus não criou Adão perfeito? Não criou Adão perfeito. De jeito nenhum, não criou Adão perfeito. Meu Deus! Não criou eles perfeitos, né? Eles foram feitos Calma aí, doutor Alderi Nelson Rocha. Mas ele não foi feito a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança perfeita? E o pecado fez com que ele ficasse imperfeito? Não está escrito que ele foi feito a imagem. Ele foi feito segundo, não primeiro, segundo, parecido. Que isso? Ele foi feito imperfeitos. Então, para eles serem perfeitos, eles tinham que obedecer a Deus e comer da árvore da vida. Se eles elegessem pela árvore da vida, então que eles seriam agora eleitos. Automaticamente seriam perfeitos. O que faria eles se tornarem perfeitos? Ou comer a árvore da vida. A obediência. Mas eles erraram e comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu já expliquei para vocês. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui. Eu dei antropologia, foi uma aula bem forte. Que tinha as 3 propriedades. Eles estão... Agora, quando eles tomam essa decisão, o que Deus faz? O quê? Missões. Aleluia. A necessidade de missões. Para quê? Para quê? Para levar o homem ao caminho da árvore da vida. Meu Deus, aleluia! E isso requeria uma encarnação de Deus para explicar para eles como eles poderiam fazer isso. Que isso, pastor?
Então ele precisaria de um segundo missionário. E quem seria esse segundo missionário? Jesus. Aleluia! Mas para ele vir, teria que ter alguém para pedir que ele viesse. E esse homem foi Jó, no capítulo 9. Jó foi o primeiro livro, você sabe, né? O primeiro livro a ser escrito. Sim, sim. Então, ele é usado por Deus. Jó. E ele é usado para pedir para Deus. Está com dificuldade de achar Jó, pastor? Hein? Está com dificuldade de achar? Não, é que eu estou pensando já no próximo versículo. Meu Deus! Que é o próximo, nós vamos falar daqui a pouquinho. Pastor, quer dizer que Jó, ele pediu? Pediu não, ele fez um desafio. Um desafio? Ele fala assim, no capítulo 9, verso 32, porquanto ele não é um homem como eu, para que eu possa dizer, vamos juntos comparecer em juízo. E não há um hábito entre nós que ponha a mão sobre nós dois. Então o que é que ele está falando agora? Ele tinha que mandar alguém, que o Espírito de Deus preparou para a criação do mundo, dos mundos, né? O Espírito Santo. Aí, quando houve necessidade do segundo Adão, né? Então, o primeiro missionário já veio. O primeiro missionário, o Espírito Santo. Agora, ele queria agora um segundo missionário. Por quê? Por quê? Porque esse é espírito. Ei! Esse tem que ser carne. Aleluia! Esse tem que ser carne. Aleluia! Aleluia! O primeiro missionário era o espírito, mas o segundo tinha que ser carne. Aleluia! Porque na verdade Deus queria que o segundo missionário fosse Adão. Mas ele tinha que ser eleito. Mas ele falhou. Aí então ele manda o segundo Adão, que seria o segundo, que vai fazer o papel do segundo missionário. Mas quem faria esse papel aqui do segundo missionário seria Adão. Mas Adão falhou, Tony. Então o que aconteceria ele pastor? pede o segundo Adão. Ok. E se Adão, como segundo missionário. E se Adão tivesse obedecido e ele tivesse comido da árvore da vida, ele entraria naquele estado perfeito. E como ele seria esse missionário? Como ele seria? Seria missionário de fazer com que toda a criatura, né? Ele pudesse anunciar toda a criatura. Meu Deus! Que isso, pastor? Ele seria o sacerdote. Aleluia! Faria um trabalho sacerdotal para toda a criatura, para todos os povos. Não haveria morte. Então ele não morreria, né, Tony? Não morreria. Lógico, ele comeria da árvore da vida. E ele ensinaria para eles. Olha o que ele estaria poupando. Então, na verdade, o capítulo 3 de Gênesis saltaria para Apocalipse 22. Meu Deus! Tudo isso aí, mostra para eles. Tudo isso? Pouparia toda essa história. Então Jó clama e diz assim, tu não és um homem como eu, isso foi um desafio. Aí, o que acontece? Quando ele clamou isso, Deus lá na frente conta a história de Isaías. A quem enviarei? Aleluia! Quem há de ir por nós? Aleluia! Quem há de ir por nós? Aí então, o segundo missionário, que é o segundo Adão, fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí ele vem em carne, já não vem mais em espírito como veio o primeiro missionário. Meu Deus! Porque o primeiro missionário veio pairar. Sim. O segundo missionário, que seria o primeiro Adão, mas agora é o segundo Adão, e não veio pairar. Veio fazer o quê? Ele veio nos salvar. Aleluia! Ele veio nos tirar do fundo do poço. Meu Deus! Isso tem que anotar. O primeiro vem pairar. Isso. Aleluia! E o segundo... eu estou notando isso para minha filha. O segundo salvar. Meu Deus! Então ele clama aí, isso termina com o texto de Isaías, que todo mundo quando vai falar de missões, o que acontece?
ele sempre leva para o lado de Isaías, mas não sabe quando foi que isso de fato aconteceu, quando ele fala essa frase, porque é essa frase que diz assim, Isaías capítulo 6, verso 8, em seguida ouvi a voz do Senhor Jeová que dizia. Então quem que disse? Quem disse? Jeová, o Senhor Jeová que dizia. Aleluia. A quem enviarei? Quem há de mim por nós? Então eu respondi, no caso aqui é Isaías respondendo, mas é a boca do verbo falando. Meu Deus. Eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Aleluia. Porque no verso 9 fala, vai dizer a este povo, com ouvidos ouvireis e não compreendereis, que é o texto de Mateus 13:14 que você leu e você achou maravilhoso, que se refere a Cristo de fato. Aí eu provei que é Cristo que disse isso. Pastor, claro, porque o primeiro missionário, é o Espírito, ele não falhou. Ele não falhou. Mas o segundo, que era para ser Adão, que veio em carne, falhou. Então o segundo Adão tinha que vir em carne para resolver aquele problema. Mas foi um pedido de Jó com uma resposta de Isaías. Que isso, meu Deus! Para a primeira aula, meu Deus, sobre missões, muito forte. Então, Isaías 6 não pode fugir dessa é a frase principal. A quem enviarei, quer dizer, o pedido de Deus dos três, entre o que nós chamamos de pai, nós chamamos hoje de filho, e o que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Elohim, né? E para terminar, é como aquela mensagem de Moisés, né? No capítulo 3. Deus chamando Moisés como missionário para o seu próprio povo. No capítulo 3 de Êxodo. Que tem um mistério tremendo ali. Meu Deus. Deus limpa o missionário. O que você tem aí? Põe a mão para fora. Tira aí. O que você tem? Estava leprosa. Põe de volta. Tira. Está limpa. Então o missionário tem que estar limpo. Ele tem que estar limpo por dentro e por fora. Aleluia. Então Deus diz assim, agora eu vou te enviar aquele povo. Aí disse, Deus, mas não sei falar. Meu Deus. Aí todo mundo diz que ele era tartamudo, que ele era gago. Tudo é mentira. Nada disso. Nada disso. É que ele era pesado de língua. Ele falava com dureza. Ele nunca conseguia falar tranquilo. Pesado de língua. Esse é o sentido. Então o homem carnal, ele é pesado de língua. Aí então o Senhor disse assim, você quer resolver isso? Você é carnal. Você precisa ser mais tranquilo quando você for falar. O que você precisa? Você não vai perguntar. O quê? Disse, eis que eu envio Arão, teu irmão, e ele vai falar por ti. Quem é esse? Quem é esse? O Espírito Santo. Aleluia. Então tem Moisés, né? Deus, né? Deus falando já conosco, né? Moisés, né? Pesado de língua, né? E o irmão dele virá, Arão, que depois vai ser o sacerdote. Pegou? Então, a boca dele. Então, o homem, o evangelista, ou o missionário, o homem evangelista ou missionário, precisam do Espírito Santo, que é Arão, para falar ao povo. Aleluia. Então o Espírito Santo virá e ele falará por ti ao povo. Glória a Deus. Então nós somos pesados de língua, porque nós não temos poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele é o Arão que está ali do teu lado. Meu Deus. Amém? Amém. Precisa do poder do Espírito Santo, precisa do batismo com o Espírito Santo, precisa do Arão para falar por ti ao povo. Deus abençoe.